tema é diverso aqui, né? A gente vai estar falando hoje de decadência, prescrição. Eu tenho certeza que você vai saber distinguir esses dois institutos. E a questão da revisão da vida toda, que eu vou deixar aí o filé para o final, e a questão de processo administrativo em comparação com processos judiciais. Então, você que está chegando e não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada, professora, palestrante, e todos os dias a gente produz conteúdos aí voltados para a prática, para que você desenvolva nessa área previdenciária, que tem se mostrado uma grande oportunidade para a advocacia hoje. Ainda é um oceano azul. Então, você que está aqui, parabéns, Larissa, Eliane, minha aluna querida aí, sejam bem-vindos. E vamos começar aqui. A pessoa que me mandou essa pergunta, ela quer saber com relação ao prazo, tempo médio, tá? E ela perguntou assim, ó, qual o tempo médio de duração de um processo administrativo? No judicial, esse prazo é maior? E aí eu falo assim, a gente nunca tem uma resposta, eu falo assim, é maior ou é menor, e eu vou sempre trazer depende daquilo que você está buscando. E eu sempre falo com os meus alunos aqui, boa tarde Larissa, você que está chegando também, a Grace Kelly. Eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, se você fizer um PAP bem feito, que é um processo administrativo bem feito, onde você vai saber qual portaria que trata daquele benefício, não para você saber simplesmente a lei, decorar a lei, não, mas você saber as regras do jogo. E as regras do jogo estão aí nessas portarias, nesses 10 mandamentos do INSS, juntamente com a Instrução Normativa 128. E ali você vai saber os documentos, as exigências, o que você precisa acertar. E tudo isso eu venho falando que são oportunidades de trabalho para o advogado, para a advogada. Agora, se você tem, por exemplo, um auxílio incapacidade temporária, que é o antigo o auxílio doença, e a pessoa, ela fez o pedido sozinho, ela te contratou. Se você fizer uma linha de tempo aí do tempo da... linda. Se você fizer a linha do tempo aí com relação aos documentos médicos dessa pessoa, para identificar não simplesmente a doença, gente, mas a incapacidade, é isso que dá direito. Então, a incapacidade, ela caminha junto com o que essa pessoa faz. Seja ela facultativa, contribuinte individual, obrigatória, sempre vai caminhar juntas. Então, se você entender essa dinâmica, não cair aí na pilha do cliente que está desesperado, e a gente entende isso, compreende isso, mas entender a técnica, você consegue um processo administrativo muito mais rápido de concessão. E isso eu coloquei o auxílio incapacidade, mas eu posso aqui te dizer outras opções. Você pode também, uma pensão por morte, né? Que às vezes a pessoa, o advogado, entra aí na esfera administrativa só para ter um indeferimento, para correr na justiça. Eu falo, não faça isso. Faça um trabalho bem feito, ainda que seja para você mostrar a união estável, a questão da dependência, trabalhe suas provas. Por quê? Porque você vai garantir já pelo INSS a concessão. E aí, eu nem falo tempo, que eu falo tempo para o advogado, 3, 6 meses é muito rápido, mas para o cliente, às vezes, que está sem benefício, é uma eternidade. Então, você tem que pensar o seguinte, se esse benefício, eu consigo ele fazer bem feito e garantir na esfera administrativa, eu não preciso me preocupar com a judicial. Aí vou levar lá para o outro lado aí, eu não sei quem está aqui faz aposentadoria especial, que é a aposentadoria hoje, que a gente depende de uma análise técnica do perito. Todos os formulários que a gente tem com relação a essa aposentadoria, eles têm que ser apresentados para o perito. Esse perito que vai ser a porta de entrada da concessão ou não. E eu falo o seguinte, eles estão exacerbados serviços, fazendo na correria e cada vez mais exigente. Então esse laudo pericial, uma vez dado, se ele enquadrar, ótimo, perfeito. Agora, e se ele não enquadrar? Você não pode pegar esse laudo e correr para a justiça, principalmente se for juizado. Por quê? Porque você tem que impugnar essa negativa, ou esse laudo, ou essa perícia do perito. Caso você não faça isso, você está fadada ao fracasso na justiça. Então, eu falo o seguinte, qual o tempo médio de duração? Não se preocupe com o tempo.
Até porque advogado e a gente ganha atrasados. E no administrativo nós temos o complemento positivo. Então, a gente não pode ter pressa em fazer um processo administrativo de qualquer jeito. A gente tem que fazer ele bem feito. E hoje isso é unissono na boca de grandes advogados previdenciaristas. Por quê? Porque se você fizer um processo administrativo de qualquer jeito, você vai chegar no judicial com um processo capenga. E aí eu falo, aí se prepare para 3, 4 anos no judicial, tá? Por quê? Porque você vai ter juiz mandando emendar, juiz mandando juntar prova e juiz indeferindo também, dando uma sentença aí terminativa. Por quê? Porque faltou prova ou no momento não foi impugnado. Então, não tenha preocupação com o tempo, tenha preocupação com o trabalho bem feito do seu processo administrativo. Seja o benefício que você estiver fazendo, faça ele seguindo a ordem de apresentação de documentos, apresentando todas as provas que forem necessárias, que vão deixar seu processo robusto, inclusive para você preparar ele para a hora que você for para o judicial. Porque aí inclusive também ganhando tempo para você fugir do juizado em questões previdenciárias, principalmente na questão de agentes nocivos, de aposentadoria especial. O juizado não tem se mostrado favorável, principalmente aqui na nossa região. Nós sabemos que a gente tem vários TRFs, né? Cada um aí com sua jurisprudência, e aqui, o nosso aqui não é muito favorável. Então, vale a pena, você que está aqui, Estado do Rio, Espírito Santo, TRF2, faça um processo administrativo. A gente não precisa exaurir a esfera administrativa. Essa era a fala que a gente gostava, para poder ir para a justiça. Hoje, eu falo, exaure a esfera administrativa. Motivos que eu te dou para isso. O Conselho de Recurso, a Junta de Recurso, que são instâncias, vamos dizer assim, superiores ao INSS, em sentido que eles vão julgar aquilo que o INSS fez. Eles têm temas enunciados, têm questões muito mais favoráveis para você. E aqui ainda você consegue produzir prova, ainda que hoje a gente sabe que não é uma grande vantagem você juntar um processo, uma prova que já estiver lá na junta, porque aí você corre o risco de afetar a sua data de entrada de requerimento. Mas o risco de fazer uma coisa julgada é zero, assim. Você vai poder discutir a prova, você vai poder pedir ofício para a empresa, uma série de questões que eu venho aqui falando constantemente. Eu sou uma defensora do processo administrativo bem feito. Isso não é de agora, não. Eu falo isso há mais de 10 anos, tá? Há mais de 10 anos. No primeiro, segundo ano de advocacia, que a gente aprende o quê? Justiça. Na faculdade, ninguém vai ensinar isso para você. Tá? Aliás, na faculdade sequer vão te ensinar previdenciário. Se alguém aqui teve previdenciário na faculdade, parabéns, porque a sua faculdade é muito bacana, porque na maioria essa matéria é tão importante na vida do brasileiro e tão importante na advocacia, ela não é valorizada, ela é tratada como eletiva, como 6 meses, você aprende princípios, você sequer vai ter contato com os requisitos, tipo de segurado, tipos de benefício, o que te dá direito ao benefício, o que você tem de oportunidades nessa esfera administrativa. E isso eu falo, eu bato nessa tecla. E um motivo maior, vocês já viram como funciona a regra de precatório? Como é que é? Não tem nem previsão para receber em 2024, gente. Nem previsão. Então, quando que a gente vai receber esse abençoado precatório na justiça? E a gente, no administrativo, a gente sabe, já falei do limite aí, é 20 vezes o teto do INSS, basta o gerente assinar. Então, vale a pena você dedicar seu tempo conhecendo aí os 10 mandamentos que eu falei para vocês, as portarias mais a IN, sabendo os documentos que são relevantes e garantir.
Tempo, a gente precisa também de um tempo, porque se você não souber cobrar isso, eu já tratei em lives aqui, se você quiser, depois você terminando aqui, você pode ir lá no meu feed, você vai ver lives falando para como você pode cobrar em benefícios que você não tenha atrasado. Porque hoje a gente tem a inteligência artificial, eu não sei se vocês já ouviram falar, o famoso robô do INSS, que ele analisa simplesmente o que você você tá pedindo, não, né? O requerimento em si, porque robô, ele não vai abrir os documentos, ele vai analisar o requerimento e bater com o CNIS, e aí corre o risco de em 2, 3 dias, ou você ter uma concessão ou indeferimento. E aí eu pergunto para você, se você cobrou aí R$1.320 de honorário, aliás, se você conseguir um benefício no valor de salário mínimo, que hoje é R$1.320, e você tá naquela vibe ainda de 30% do êxito, sabe quanto que você vai receber? R$396. Isso aí é um valor muito pequeno em comparação à nossa responsabilidade, ao trabalho que a gente faz, aquilo que a gente coloca de valor na vida do nosso cliente. Então, é preciso pensar também com relação a esse aceleramento da gente querer uma concessão imediata, a não ser que você soube cobrar da forma que a gente ensina, mostrando aí do proveito econômico, daquilo que você vai beneficiar o seu cliente dentro de um ano, e aí com certeza você vai ter a possibilidade de êxito também nos seus honorários, porque o cliente, o cliente ele precisa ter consciência que não foi a rapidez do benefício, é aquilo que você garante que vai ser para a vida dele toda, né? E às vezes o cliente ele acha que é só apertar o botão. E aí eu falo, nós sabemos qual botão apertar. Isso que diferencia o advogado que sabe a prática previdenciária do advogado que está fazendo aí, batendo cabeça. Então, é essa diferença que você precisa saber. Não se preocupe. Lógico, você sendo diligente, você fazendo da forma que a gente ensina, tendo essa percepção de olhar o processo como mais uma oportunidade de você garantir o benefício do seu cliente, vai dar tudo certo. E você vai sair feliz, o seu cliente vai sair feliz, com os honorários pagos, tudo bonitinho, tá? Então, o tempo médio, eu falo o seguinte, na justiça é 3, 4 anos, dependendo aí, isso se você não pegar um sobrestamento, né, uma suspensão, uma repercussão geral, que aí manda os processos todos ficarem suspensos, e aí é perder de vista. É igual o caso aí que a gente está tendo aí da revisão da vida toda, que no final eu vou estar falando aqui também, que me mandaram uma pergunta. Então, por exemplo, o caso do vigilante, né, que a gente está com o processo aí suspenso também. Então, são situações que, se você puder garantir isso no administrativo, inclusive com as possibilidades de produzir prova, justificação administrativa, pesquisa externa, ofício, pedir, INSS, eu já mandei e-mail para a empresa e a empresa está inerte, oficie para juntar o laudo. Então, são oportunidades. Não se preocupe com o tempo, você tem que se preocupar com a técnica, e aqui você aprende. Isso tudo que a gente está falando vai fazer com que você, o próximo requerimento que você fizer, você não vai ter tanta pressa em analisar e nem em despachar. Por quê? Porque se você sabe que se você garante um processo administrativo, isso foi garantido pelo professor Fábio de Souza aí nos julgados, se você impugna o laudo pericial, aí você vai levar uma discussão mais madura para a justiça. Agora, se você não fizer isso, eles sequer vão olhar a sua prova, porque vai falar que você não impugnou. Então, pense nisso, coloca aí a sua cabeça para funcionar, que vai fazer toda a diferença, tá? Uma questão que me perguntam sempre, meus alunos me perguntam no curso de Extraprev e também me mandaram essa pergunta aqui, ó. Qual a diferença de prescrição e decadência na área previdenciária? Isso aqui pode causar uma confusão para você, tá? E no final eu vou falar aí quando que o benefício que foi concedido aí, no dia 26 de setembro de 2013,
quando que ele vai decair o direito? Quando é concedido no sentido pago primeiro em dia, pago o pagamento, recebeu o benefício. Então, vou estar explicando aqui para vocês, dando a cereja aqui dessa pergunta para vocês entenderem. Se benefício estiver aí na sua mesa, aí é bom você correr, porque ele está prestes a decair, tá? E esses institutos, eles podem causar uma confusão. Por quê? Porque eles estão no mesmo artigo da Lei de Benefício, que é o artigo 103. Então, quando você lê, parece que está tratando da mesma coisa. Um instituto está no inciso 1, 2 e o outro está no parágrafo único. E aí a gente vai estar aqui aprendendo a diferença e você vai saber a diferença e nunca mais vai errar. Então, o que é a prescrição nos efeitos previdenciários? A prescrição diz respeito quando você interrompe um prazo e a partir daquela data que você interrompe, começa a contar o período da sua pretensão. Aquilo que você vai receber, tá? E aí o seguinte, que bom, o bispo chegou, ainda pegou, tá na segunda pergunta, bispo, dá tempo aí, tá bom? Eu tô falando aí da diferença entre prescrição e decadência, tá? Então, se você tá com o benefício do seu cliente aí na sua mão, ele aposentou, vamos supor, dando exemplo, e você quer fazer uma revisão, inclusive da revisão da vida toda, aí, que é o finalzinho a gente vai estar falando. Então, você precisa saber a diferença entre prescrição e decadência. A decadência, gente, ela também está prevista no artigo 103 da Lei de Benefícios. Essa lei é 8.213 de 91. Ela é antiga, está atrasada, está defasada, mas a parte aí da decadência e a prescrição tá bonitinho aí. E a decadência, como que fala a decadência aqui, ó? 10 anos. Aí eu falo assim, todo mundo, 10 anos de decadência, ok. É 10 anos de quando? De que data? Quando eu começo a contar? E quando eu trago isso aqui para você, eu tô dando eu falo o seguinte, um ouro para você, porque você pode aí salvar um benefício em revisão por questões de dias, questões de semanas. Eu já fiz uma revisão colocando a pessoa na aposentadoria especial com teto, quase teto, por questão de um mês. Por quê? Porque não é da data da concessão que você vai contar 10 anos. Você vai contar 10 anos da data do primeiro pagamento. Conta lá. Tem documentos específicos, tá? Que você pode verificar. Então, da data do primeiro pagamento, você vai contar 10 anos. Para quê? Para você entrar com a ação, para você entrar com o requerimento, para que você interrompa aquele prazo urgentemente, caso contrário, vai decair o direito. É o quê? A decadência é o próprio direito à revisão. Não cabe mais. E a prescrição é o quê? É a pretensão que você quer. Quando a gente faz um pedido de revisão, a gente quer receber atrasados, a gente quer receber a diferença. Eu sou aposentada por tempo de contribuição, mas eu tinha direito a aposentar especial. Então, a gente sabe que até antes da reforma da Previdência, que agora está diferente, a gente sabe que o coeficiente de aposentadoria especial era 100%. Né? E aí a gente faz o quê? Entra com esse pedido urgentemente. Você não entra da DIB, você entra da data de início de pagamento. Isso salva vidas, salva benefícios, salva a gente que é advogado. Então, cuidado com isso aí. Então, depois você lê aqui com calma. Ó. E quando que conta essa decadência, o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão da revisão é de 10 anos. Aí ele fala no inciso, quando conta? Do dia 1º do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação ou da data que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Isso é muito comum. Artigo 103, Diana. Artigo 103. E o que 103 da Lei 8.213, tá? Inciso 1 e 2, ele vai tratar da decadência. Onde está a prescrição?
São institutos irmãos, tá no mesmo artigo, só que no parágrafo único. E aí aqui é a prescrição. Entrei com revisão, aposentei, tem mais de 10 anos, mas comecei a receber, então deu tempo de fazer. Quanto que eu vou receber? Quanto que vai ser apurado? Os últimos 5 anos, tá? Você interrompe naquela data que você entrou com a petição, vai contar 5 anos, você vai pegar os 5 anos para trás, que a gente chama de vencidas, e depois as 12 vincendas, artigo 292 CPC. Depois você lê lá os parágrafos lá, que você consegue até falar direitinho aqui para vocês, senão depois vocês leem aí, ainda vai puxar minha orelha e vai falar, não, doutora, aqui ó, artigo 292, parágrafo 1º e 2º do CPC. Ali você vai estabelecer o valor da causa. Então, vencidas, prescrição, 5 anos, e as vincendas, aquelas que vão vencer. Então, você recebe às vezes mais que em 5 anos? Recebe, porque às vezes um processo vai durar mais 2 anos, então na realidade você está recebendo aí 7 anos de diferença. Eu nem vou falar aqui com relação ao valor da causa que determina aí competência, porque não é objeto da nossa live. Eu só preciso que você e a amiga que mandou essa pergunta saiba essa diferença, decadência e prescrição. E você que está aqui, vou deixar a cereja do bolo. Se você entendeu o que eu tô falando, com certeza você vai saber a resposta, tá? Agora, se você não entendeu, é mais uma chance de você aprender. Vamos supor que você tá aí com um processo administrativo, um processo de aposentadoria na sua mesa, tá? Gina, Diana, Bruno, me fala aí. Aí vamos lá. A data desse benefício, no pagamento dele, eu tô falando pagamento, não tô falando de... O primeiro pagamento dele foi de 26 de setembro de 2013, ok? Hoje nós temos aí, exatamente se a gente contar, 10 anos. Aí eu pergunto para você que está aqui me seguindo aí, aprendendo sobre a diferença entre prescrição e decadência. O direito do seu cliente está decaindo hoje? Ele perdeu o direito? Dá tempo de você fazer alguma coisa? Conta aí pra mim, fala aí, dá, não sei, não me pergunte, nem sei o que eu tô fazendo aqui, me fala aí, me conta. De novo, a pessoa recebeu o primeiro pagamento dela da aposentadoria no dia 26/9 de 2013. A Bia tá chutando aí, Bia, vamos lá. Quando eu consigo entrar com um pedido de revisão amanhã? E hoje está fazendo 10 anos. Vou contar até 10 aí para ver se alguém também arrisca. Vamos lá? Vamos lá, gente, anime, senão vocês nunca vão aprender decadência, ó. E vai ter direito aí, passando diante de vocês, carta de concessão diante de vocês. Vocês não vão saber olhar. A Diana falou aí, não perdeu o direito, né, Diana? Eu consigo fazer amanhã um pedido. Consigo? Joia? Hein? Bruno, pessoal que passou aí, ó. Eliane, vem fazer bonito, gente. Vocês são meus alunos, vem fazer bonito aqui pra mim. 10 anos tem, não tem? Hoje tá fazendo 10 anos. Hoje é dia 26 de setembro de 2023. Então temos 10 anos, certo? Será? Fala, Janaína. Decaiu ou não decaiu? Eu consigo fazer? Então, Diana, vou salvar o seu cliente aí. Vou salvar o seu cliente. Você tem até 1º de outubro de 2023 para você fazer a revisão do seu cliente. Nem um dia a mais, nem a menos. Então, o que você tem que fazer se o seu cliente tá aí com uma carta de concessão, não a DIB, mas o primeiro pagamento? Hoje sim, você consegue fazer hoje, amanhã. E eu falo o seguinte, ainda pode entrar, não decaiu. Parabéns, Eliana, exatamente, gente. É o primeiro dia do mês subsequente. Então, o primeiro dia do mês subsequente é outubro. Primeiro dia decaiu, acabou. Então, se você tá com carta de concessão, que o pagamento do seu cliente foi
26 de setembro de 2013, a cerejinha do bolo para você. Você tem até 1º de outubro de 2023 sem decair o direito do seu cliente. Corre e faz essa revisão. Agora, se o seu cliente chega com uma carta de concessão para você, com uma DIB de 26 de setembro de 2013, você precisa buscar outros documentos para mostrar quando ele vai receber. Isso aí, Flávia, não decaiu, ainda vai decair. Então, você corre aí com o seu cliente. E, gente, pasmem. Eu já tive clientes que vieram aqui no escritório e eles falaram assim para mim: doutora, passou 10 anos, eu posso agora fazer revisão? Eles entenderam. Eu vou por essa data, Janaína, eu nem me arrisco em dia 1º. A lei fala... quando que vai decair? Do dia 1º do subsequente. Então, primeiro eu já enxergo que decaiu. Eu prefiro pecar pelo cuidado. Então, coloca lá dia 30, minha amiga, e não erre por falta o fim do prazo decadencial, gente, é 1º/10/2023, tá? 1º/10/2023. Então, cuidadinho, tá? Cuidadinho. Não errem nesse sentido para vocês não terem problema, tá? O prazo decadencial se encerra dia 1º/10/2023. Então, se o seu cliente tem uma carta dessa, você não precisa falar com ele. Primeiro você vai ter que ter cuidado, mas você precisa saber quando ele começou a receber. E aí você conta a decadência. Não entre, o INSS pode indeferir, pode fazer o que for. Na justiça você ganha, não tem problema. Isso você salva vidas, porque tem muito segurado que acha que tem que esperar 10 anos. Porque ele foi lá no INSS, o INSS falou assim, aí 10 anos. Na cabeça dele, ele ouviu, você tem que esperar 10 anos. E ele espera. E aí, acabou. Não tem o que fazer. Nós temos exceções? Temos exceções. Quem tá aqui, vou falar algumas exceções aí. Se você quiser aí, me pede aí para falar a exceção que eu vou falar para você. Quando que você pode fugir dessa decadência? Benefício com mais de 10 anos e você foge da decadência, tá? Tem casos, tá? Tem casos aí que é tesouro. Se você descobrir, eu falo pra você, você tá com um pouquinho, já começou a resolver a sua vida, tá? Então, vou falar aqui pra vocês, ó, exceções. Questões trabalhistas, tá? Não é pacificado, mas questão trabalhista. Por exemplo, tenho até uma aluna aqui que é advogada trabalhista e também... Deixa eu ver o que a Eliane tá falando. Pro INSS não precisa nem de especial. Olha, menina, vamos lá. Obrigada, gente. Estão gostando, né? Obrigada aí. Jana, vamos lá. Janaína é advogada trabalhista. Então, às vezes, a pessoa aposentou, sei lá, teve uma data de aposentadoria. Só que ela tem questões trabalhistas sendo discutidas e a gente sabe que algumas ações trabalhistas demoram aí, sei lá quantos anos. A Janaína poderia falar um tempo aqui que uma ação trabalhista... Eu já vi ações trabalhistas demorarem assim 10, 20 anos, tá? Então você imagina aí uma pessoa que aposentou e ela tem um processo trabalhista tramitando. E esse processo vai reconhecer vínculo, vai afetar o salário de contribuição, tá? desse cliente. Inclusive, eu tive uma sentença hoje linda, aceitando aí corrigir o salário de contribuição com o processo trabalhista transitado em julgado. Ganhei, o juiz nem esquentou a mesa dele, já me deu a decisão. E aí, o que acontece? Você, às vezes, pega um processo trabalhista que já passou o seu direito de revisão. E não é justo, porque seu processo trabalhista foi lá para frente que você teve ele. Então, existe entendimento que a decadência vai ser desse processo trabalhista, tá? Do trânsito dele lá, e não da data do primeiro pagamento. Essa é uma exceção. Teto, revisão do teto, mas aí, aqui, por que a gente ainda consegue? Porque trata-se de reajuste ao teto. Existiu aí uma divergência de teto em determinados anos no INSS e no governo, e aí a gente consegue pedir essas revisões que a gente fala que são revisões de direito e não de fato,
o INSS errou, o INSS não aplicou, e a gente consegue fazer usar essas exceções ao nosso favor. Melhor benefício ou retroação da DIB é um tipo de revisão também que a gente consegue relevar a questão da decadência. E aí são institutos que a gente precisa saber. E sabendo dele, a gente consegue identificar muita oportunidade bacana. E sem contar outras revisões, buraco negro, buraco verde, são revisões de direito, tá bom? Então, se vocês tiverem aí, recebi uma carta lá de 1991, doutora Alexandra, não tem revisão, né? Tem mais de, 40 anos. Opa, tem revisão, às vezes tem uma revisão muito bacana aí, né? São raras exceções, mas a gente consegue aí e consegue fazer um trabalho muito bacana. Inclusive, eu consegui um buraco negro essa semana. A gente coloca o segurado no teto, 7.507. A pessoa ganhava 3 mil e poucos reais. Por quê? Porque não pode ter limitado o reajuste dele no teto. Ouro aí, tá? Ouro aí. Estudem isso aí que vocês vão ver a diferença na advocacia de vocês, tá? E a pergunta que não quer calar aqui, com relação à revisão da vida toda, inclusive eu, mais alguns professores, advogados aí que tem um pouquinho mais de experiência, também pensam assim, que a revisão da vida toda não deveria ter decadência. Por quê? Porque se trata de uma revisão de direito, o INSS errou. E ele não pode usar da própria torpeza, mas infelizmente o STF não falou nada com relação a isso e tem considerado a decadência, tá? E aí a menina, uma das pessoas que me seguem me mandaram aqui a seguinte pergunta: ainda vale a pena entrar com processo de revisão da vida toda? Então, eu vou trazer aqui algumas observações para vocês, tá? Eu passando de meia hora, gente, me desculpa. Se quiser, acaba agora e a gente volta quinta-feira, tá? Eu falei que eu não vou roubar aí o tempo de vocês. A gente tá aqui para somar. Em meia hora dá muita coisa bacana pra gente estar conversando, tá? Revisão da vida toda, vale a pena? Então, tem muita gente ainda que não fez, tá esperando aí a decisão. Opa, tô continuando. A decisão do STF. E que decisão é essa? Que bendita decisão é essa que fala que o processo está sobrestado, está suspenso? Então, acontece o seguinte: o mérito já foi julgado, a questão que se tem direito ou não já foi definida, e aí agora o que está lá suspenso diz respeito à modulação, aos embargos que o INSS propôs lá, opôs os embargos de declaração. O ministro Alexandre de Moraes já acolheu parte desse embargo, tomou a decisão aí no que diz respeito a algumas coisas que tem que tirar e a definição do valor de atrasado. O que está rolando, gente, é só definindo o que deve ser pago ou não que deve ser pago. Aí aqui cabe muito bem com relação à prescrição. Por exemplo, eu entrei com uma ação em 2020. Então, se a pessoa tem tempo aí de aposentadoria, eu consigo pegar nessa ação os 5 anos para trás, mais o que venceu aí 2020, 2021, 22, 23. Eu recebo 9 anos de atrasado. Vocês têm noção da quantidade de atrasado que a gente tem nisso? E é nisso aqui que está a discussão, nesse período. A Rosa Weber antecipou aí o voto dela, né? Falando que ela, no pensamento dela, essa data tem que ser 17 de dezembro de 2019, por conta do julgado aí do STJ, tá? Mas a gente tá nesse impasse. Então, o que eles querem? Eles querem diminuir o número de parcelas atrasadas, modular isso, tá? O ministro Alexandre de Moraes não foi bacana não, ele colocou que deve ser da data do julgamento do mérito, que foi 1º de dezembro de 2022, então vocês imaginam, né? Vai fazer um ano agora de atrasado. Imagina quem tinha aí 9 anos de atrasado para receber. Dá pra gente chorar, né? Dá pra gente chorar. Agora, a Rosa Weber acha que tem que ser dezembro de 2019, exatamente no dia 17. E aí a gente fala 19,
20, 21, 22, 23, já melhora um pouquinho, 4 anos. Então, se vale a pena ou não entrar, tem que entrar logo. Inclusive, ela colocou, ó, essa diferença deve valer a partir dessa data, ó, pagamento de diferenças de valores anteriores a 17 de dezembro de 2019, ressalvados processos ajuizados até 26 de 6 de 2019. Então, ela já traçou uma data aí. Eu tô com a decisão, abri até o site do próprio STF para falar, ler para vocês, se vocês quiserem eu leio aqui, tá? Como é que tá essa história? Essa decisão do voto antecipado. Isso é para mexer com relação aos atrasados. E também hoje a gente tem lá no site do meu INSS a possibilidade de você pedir a revisão da vida toda lá. Se você quiser pedir lá para fazer interromper a prescrição, faça, tá? Aqui na minha região não está sendo exigido, porque a gente sabe que o INSS não vai olhar, não vai analisar, mas alguns tribunais têm exigido esse prévio requerimento administrativo, mesmo sendo questões de notório conhecimento que o INSS não vai fazer. Então fala o seguinte, peque pelo excesso, então faz o pedido na revisão, mas não deixe de entrar, não deixe de fazer, porque o mérito já foi definido. Gente, eu tenho uma ação em Fortaleza, que o juiz baixou a louca no juiz. O juiz não só me deu a revisão, já mandou implantar a revisão da vida toda. E eu posso fazer o quê? Foi feito, tá lá, tá? Meu cliente já tá recebendo aí quase R$400 de diferença no salário dele. Aí você fala assim, é pouco? É pouco? Vamos ver R$400, porque essa é a conta do previdenciarista. É vezes 13, por ano é R$5.200 que você coloca na conta dele, tá? Vezes 30 já é 1.000, e os seus 30% é 1.560. E aí se você consegue aí, como é que fala? Se você consegue somar esses anos, né, que o STF quer tirar na mão grande da gente, você consegue um benefício melhor para o seu cliente, porque ele vai ter uma melhoria na renda mensal dele e você também consegue ganhar seus honorários. Em Fortaleza eu ganhei, tá? TRF 5. Eu ganhei, o juiz já mandou implantar e o cliente está recebendo. E aí agora a gente só vai definir a parte de atrasados. E o que acontece? Vocês entram com a ação e o juiz vai sobrestar de cara, vai tacar o tema lá e vai mandar você esperar. Mas não deixe de fazer, não deixa. Você pode inclusive cobrar do seu cliente os cálculos, tendo êxito ou não, porque precisa fazer cálculo, tá? Não deixa de fazer cálculo. Eu vou te dar aqui uma cerejinha, documentos que você não pode deixar de pedir, tá? Processo administrativo, sim, não faça nenhuma revisão sem processo administrativo.